Olá pessoal, sou o professor Leandro Oliveira. Eu vim gravar uma aula, para os alunos do terceiro ano, né, seguindo os PETs lá, que são o material disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação. A temática da nossa aula hoje é a nova ordem mundial. Bem, para a gente definir essa nova ordem mundial, é importante sabermos algumas passagens históricas que, de certa forma, influenciaram nessa essa ordem mundial contemporânea. Entre elas, podemos destacar a Segunda Guerra Mundial, né? Após o término da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma organização política baseada na bipolaridade, né? Ou seja, onde tinham dois polos de poder. Um seria os Estados Unidos, né? Um lado capitalista, onde tinha um sistema ideológico capitalista, e o outro, a União Soviética, que era o lado socialista. Com o fim da Guerra Fria, foi iniciada uma nova ordem mundial, baseada não mais na bipolaridade, mas na multipolaridade, uma vez que, com o declínio da União Soviética e o fim do socialismo, surgiu-se o quê? Novos polos de poder. A ordem multipolar, defendida por muitos historiadores e geógrafos, dita que o poder estaria dividido entre diversos países, entre eles Alemanha, Estados Unidos, o Japão, a China, a Índia, o Brasil, entre outros. Porém, é muito comum a gente encontrar nesses livros didáticos que nós utilizamos aí, a defesa também de historiadores e geógrafos que apontam para uma ordem unipolar, ou seja, um único polo de poder, liderado, né, pelos Estados Unidos. Bem, com a multipolaridade proposta pelos, pelos especialistas ali, historiadores, geógrafos, surgiu também as integrações econômicas, ou seja, esses países resolveram se unir, e criando blocos econômicos ali, que de certa forma fortalecessem, e facilitassem a negociação entre os mesmos. Aí temos aqui um quadro que aponta os tipos de blocos econômicos, e sua definição. Primeiro tipo, podemos falar sobre a área de livre comércio, Numa área de livre comércio, as características que devem conter seria a ausência de barreiras tarifárias e não tarifárias entre os países, união aduaneira ou união alfandegária, é um passo diante da área de livre comércio, pois estabelece tarifas externas comuns para produtos importados de terceiros países, Temos o mercado comum, é um passo além da união aduaneira, já que estabelece a livre circulação de trabalhadores, serviços e capitais e implica maior coordenação das políticas macroeconômicas, além da harmonização das legislações nacionais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Temos também a União Econômica, que prevê uma moeda, um banco central único para os países do bloco. Para seu funcionamento efetivo, os países devem possuir níveis compatíveis de inflação, déficit público e taxas de juros. As taxas de câmbio se tornam fixas entre esses países. Bem, vamos seguindo, vamos ver alguns exemplos. Os blocos econômicos. Apesar da criação dos blocos econômicos remeter à década de 50, pós Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, a Benelux, no pós-Guerra Fria, esses blocos começaram a ganhar maior importância. Benelux, só lembrando aqui assim, é uma organização econômica da Europa que gerou o que seria mais tarde a União Europeia. Diante do consequente aumento da competitividade com a expansão da globalização e do neoliberalismo, foi necessária a criação de blocos como forma de proteção e fortalecimento econômico.
Os principais blocos econômicos atuais são a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA e a PEC. Bem, aqui a gente vê um mapa, né, um mundial, né, onde temos a marcação de cada área de influência ali assim e dos países que compõem os principais blocos aí, tá certo? A nível de curiosidade. Seguindo, vamos falar sobre o NAFTA, né? O NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né? Uma sigla em inglês, né? É composto um acordo econômico e comercial, também chamado de bloco econômico, né? Formado por Estados Unidos, Canadá e México. Temos o Mercosul, né? A sigla para Mercado Comum do Sul, né? Mercosul. Bloco econômico composto atualmente por 4 países da América do Sul, né? É, estados, os estados partes são 5, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, tá certo? Seguindo. Temos também a comunidade andina, ou Pacto Andino, né? Em espanhol, Comunidade Andina, abreviado CAN, essa seria a sigla, né, do bloco. É um bloco econômico sul-americano formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Temos a União Europeia, né? É um bloco econômico e político formado por 28 países, dos quais 19 utilizam o euro, né? É uma moeda, como moeda. Temos esses países aí que utilizam o euro como moeda, é chamado também de a zona do euro, né? Os demais possuem moeda própria, mas tem vantagem em relações comerciais. A União Europeia também prevê a livre circulação de pessoas dentro do bloco. Aí eu coloquei a nível de curiosidade, né? São países da União Europeia que usam o euro. Áustria, Bélgica, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslováquia, Eslovênia e Espanha. Além disso, o Kosovo e Montenegro, que não fazem parte da União Europeia, porém utilizam o euro. A PEC, né, um outro bloco, né, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, né, é um dos principais blocos da atualidade, envolvendo gigantes como os Estados Unidos, China, Japão, Austrália e Rússia, né. Aqui eu coloquei um mapa para a gente situar a localização dos países, né. Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, né? É um bloco que reúne os 12 países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O acordo tem como principal objetivo fomentar a integração entre os seus países membros, né? Ou seja, criar meios para facilitar o comércio entre os mesmos. O ASEAN, né? Associação de Nações do Sudeste Asiático, foi criado em 11 de agosto de 1967. É um bloco econômico regional formado por países asiáticos. A sigla do bloco foi definida pela língua inglesa, né? Embora tenha sido implementado em meados da década de 60, foi em 1976, com o Tratado de Amizade e Cooperação, que foi definida as diretrizes para sua atuação. Basicamente ficou definida a cooperação e o diálogo entre os Estados, a paz entre eles, bem como a independência e soberania de cada Estado membro. E os países membros são Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos, Camboja. Esses seriam os países membros. O SADC, né? Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, um bloco econômico formado pelos países da África Austral, né? África do Sul, Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurícia
Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue. Né? Lembrando que esses países aí estão ao norte, ao sul da África. Temos uma, né, também União do Maghreb Árabe, né, foi criada em 17 de fevereiro de 89, através do Tratado de Marrakech, assinado em Marrakech, em Marrocos. Os Estados membros são Argélia, Tunísia, Líbia, Marrocos e Mauritânia. Esse sim pertence à parte norte da África, continente africano. Seguindo. Bem, o mercado comum centro-americano, né? Ou somente MCCA, em espanhol, né? Temos uma sigla em espanhol, foi criada em 1960 e é formado até hoje pelos países fundadores, né? Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e El Salvador. Em 4 de junho de 61, foi assinado um Tratado de Integração Centro-Americano com o objetivo de criar um mercado comum nessa região. Tá certo? Bem, aqui é a distribuição desses blocos econômicos aí pelo mundo, né? Onde a gente pode ter uma noção sua área de funcionamento, né? E os países membros. Bem, e é importante também a gente falar sobre a globalização e o neoliberalismo, né? Outra importante consequência do fim da Guerra Fria foi o crescimento e fortalecimento do processo de globalização, com a expansão de sistemas financeiros internacionais e dos produtos, devido, por exemplo, à facilidade dos transportes, além da própria expansão da internet, diminuiu as barreiras das comunicações. O neoliberalismo, que começa a crescer e ganhar notoriedade na década de 80, se expande ainda mais com o crescimento da globalização. O neoliberalismo marca o momento em que novamente é adotado um Estado mínimo, como percebido nos governos de Margaret e de Ronald. Aí, aqui eu coloquei a definição de neoliberalismo para o melhor entendimento de vocês aí, né? O neoliberalismo, né, é uma doutrina, né, desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo. Temos também globalização, né, um termo muito utilizado, né, na atualidade, né, é um termo elaborado desde a década de 80, porém na atualidade ganhou um grande impulsão aí, né, é muito descrito em livros, revistas, né, é muito comum você ouvir até no noticiário, né, para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço do sistema de transportes e de comunicação. Por se caracterizar por um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo de mundialização. Mas, seguindo, a ONU e os órgãos supranacionais. A ONU, como nós sabemos, a sigla, né, Organização das Nações Unidas, foi criada após a Segunda Guerra Mundial e tem como principal objetivo representar todos os povos do mundo em busca da paz, dos direitos humanos, desenvolvimento social e econômico, dentre outros objetivos. A ONU possui uma série de subdivisões para conseguir possibilitar esses objetivos, como a OMC, a OMS, a OIT, o Banco Mundial e o FMI. No entanto, há intensas críticas à atuação da ONU, que seria consideradas limitadas por não conseguir representar efetivamente todos os países e grupos étnicos do mundo. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.